Às vezes a gente fica tão preocupado em colocar mais dinheiro na banca que esquece que o melhor aporte é o dinheiro que a gente não perde fazendo besteira. Esse é o quinto Papo de Apostas e você pode escutá-lo aqui no YouTube, no Spotify e no YouTube Music. Esse não é um assunto direcionado a você que acabou de chegar. Eu sei que muita gente que me escuta acabou de chegar, é recente mesmo. Esse já é um papo para alguém que está aqui pelo menos há 1 mês e meio, 2 meses. Mas se você que chegou agora, por favor, continue, porque você vai passar por isso. A gente tem esse desejo de ter um número redondo, uma banca maior, e esquece que o principal dreno, o principal ladrão desse número que a gente almeja são os erros que a gente comete. E isso aqui, obviamente, não quer dizer que você não possa errar. Eu sou extremamente favorável do aprendizado por meio do sofrimento, aquele sofrimento bom, né? Eu não gosto de encarar, e sempre trouxe essa linha de raciocínio nos meus conteúdos, eu não gosto de encarar um aprendizado por meio de experiências dos outros. Então, eu acho muito difícil que as pessoas consigam aprender de fato, principalmente quando a gente fala de emocional, de calejar emocional, de ficar um pouco mais maduro no mercado. Eu acho muito difícil que você consiga crescer e amadurecer por meio de histórias contadas por outra pessoa. Se você não sentir na pele, dificilmente você vai crescer. Então, eu sou muito adepto do crescimento por meio da coça. Não sei se esse é o termo ideal, né? Mas por meio de você apanhar um pouco do mercado para ir se encaixando ali num aprendizado. Afinal de contas, na minha opinião, não tem ninguém que ensine melhor do que o mercado aqui nas apostas. Mas, a partir do momento que você já entrou numa zona de aprendizado interessante, que você já sabe o que está fazendo, a partir daí, a gente tem que começar a olhar para os erros de uma maneira um pouco mais séria e identificar se esses erros eles estão sendo cometidos por desleixo ou se realmente a gente tem um problema. Porque se você não consegue tapar um dreno, tapar um buraco, um vazamento, você provavelmente no final do mês, no final de um período, vai sentir falta do que está perdendo. E se você criar um mecanismo de, entre aspas, né, um controle desse vazamento por meio de depósito, você tem um grandíssimo problema. Você está criando uma muleta emocional. Eu cometo esse erro aqui e eu acabo depositando para poder me sentir um pouco mais aliviado, para proteger um pouco o meu emocional. Ou então, eu sei que eu estou cometendo alguns erros, mas eu não gosto de abrir essa porta, eu não gosto de me aprofundar nele. Eu acho que com o tempo eles vão se sanar sozinhos. Se você não encarar os erros que você está cometendo, dificilmente você vai ter uma banca que você almeja. Então hoje a gente vai falar sobre erros bobos, infantis, que todos nós cometemos ou temos desejo de cometer, independente da sua experiência, tá? Eu falo como um apostador experiente que também passa por isso. E como que a gente pode encontrar esses, entre aspas, vazamentos, tratá-los e corrigi-los para que, ao invés de ficar aportando na banca, ou ao invés de ficar patinando com esse sobe e desce da sua banca, você comece a ver, de fato, um crescimento, se você tem um método obviamente validado, e que você também tire da frente os ruídos para conseguir, de fato, olhar para a sua metodologia, se ela dá resultado, se não dá, porque não adianta a gente querer mensurar um método, se o método é bom ou ruim, se dentro dessa atmosfera de verificação, se o método é bom ou ruim, a gente comete erro nada a ver, umas cagadas que não tem nada a ver com a metodologia. E aí a gente começa a culpar o método, a gente começa a apontar que o problema foi isso e aquilo. Mas, na verdade, você não deu tempo para aquele método acontecer, você não fez o que era programado, você não seguiu a cartilha,
você se perdeu em algum momento, e aí você coloca uma muleta de que o método não funciona, de que não é para você e tudo mais. Eu sei que eu já falei sobre isso e pretendo falar mais sobre adaptação de perfil e metodologia. Tem método que não é para determinada pessoa, ok? Mas tem gente também que não amadurece, que não cresce, que não tem a real noção do que é isso daqui. Então eu quero começar desse jeito. Começar com você tentando identificar se tem algum erro aí que você comete, que eu também cometi, que você pode tratar de uma maneira mais objetiva e perder esse medo de abrir essa porta para dar de cara com esse erro, porque se você não confrontá-lo, você não vai resolver. Eu vou trazer sempre para o mundo real, não que as apostas sejam imaginárias, mas eu gosto de trazer para a realidade do ser humano, né? A nossa realidade do CLT, que muitas das vezes a gente esquece de fazer. Eu fui CLT durante anos da minha vida. Então eu vou trazer alguns exemplos reais, né? Não vou falar sobre relatórios, porque sempre que eu cito um exemplo ou que eu vejo alguém citando exemplos de relatório, você tinha que fazer um relatório para o seu chefe. Eu, particularmente, nunca trabalhei num lugar que eu precisava fazer um relatório. Né? Não sei se isso é... Você provavelmente já deve ter passado por isso, mas eu, sinceramente, não. E acho que muita gente que me escuta aqui nunca teve que fazer um relatório. Então não vou usar esse exemplo. Vou usar exemplos reais, tá? Você é um empregado CLT e o seu chefe pediu para que você não chegue atrasado. E aí você começou toda semana, num dia específico, a chegar atrasado. Ou 2 vezes na semana você começou a se atrasar. E você está lá tomando esporro do seu chefe. E o seu chefe pergunta para você, mas o que está acontecendo? Não, mas realmente o trânsito estava pesado, o meu ônibus atrasou e tudo mais. Problemas acontecem, né? Isso é normal. A gente tem... Aqui no Brasil a gente tem alagamento, a gente tem chuvas torrenciais, a gente tem problemas realmente com o trânsito, com o carro, enfim, né? Trânsito, a questão também de metrô lotado, você não consegue pegar determinado metrô porque é aquele empurra danado se você mora numa grande metrópole e tudo mais. Tudo bem, não é disso que eu estou falando. Estou falando daquele erro de atraso de uma pessoa que esqueceu de colocar o relógio para despertar, ou ficou olhando o celular enquanto estava no banheiro, ou ficou ali escovando o dente e pensando na vida, em Nárnia, esse tipo de coisa. A culpa não é, você não consegue transferir essa culpa para o seu chefe que é ruim, que está te cobrando. A culpa não é do tempo que não parou para você andar. O mundo não gira em torno de você. A culpa é sua por não ter se programado para chegar no seu emprego naquela hora correta. Né? Outro exemplo, você é um empacotador, você é um repositor de supermercados. Seu chefe pediu para você repor aquela área de refrigerantes, porque essa semana, né, esse dia da semana, o consumo de refrigerante ele é alto e você ficou batendo papo com a moça da padaria, ou ficou batendo papo com o rapaz do caixa, ou ficou batendo papo com o seu amigo e esqueceu. E aí teve um pico no mercado e faltou aquele produto. E o seu chefe foi lá e creu. Né? A culpa não é do seu chefe, que é chato, nem do trabalho que você tem. A culpa foi sua por não ter seguido o que era combinado. Estou usando exemplos aqui para você entender, exemplos reais, tá? Você é retireiro aqui no sítio, por exemplo, meus tios, meus vizinhos, você cuida de gado, você tira leite. E aí você tem a cooperativa que vem buscar no caminhão o leite todos os dias de manhã ou a cada 2 dias. E você decidiu hoje não tirar o seu leite. Uma coisa completamente prejudicial para suas vacas, né? E você falou que hoje você não ia, ou então você se distraiu no Instagram. Você é uma pessoa da roça que nunca teve celular, dessa vez você decidiu comprar um celular. E aí você instalou o TikTok, um Instagram, começou a rolar rios. E ali vendo dancinhas e tudo mais, você se perdeu. E acabou escutando a buzina do caminhão da cooperativa chegando e você, caramba, o leite. Você esqueceu de fazer. O erro não está no motorista da cooperativa que chegou mais cedo do que devia, não está no Instagram, que estava ali existindo no seu celular, o erro é seu, que você não se programou. Esse tipo de erro
que eu quero abordar primeiro aqui, que é o erro infantil, o erro de falta de planejamento. Esse tipo de erro é inaceitável no curto, médio e principalmente no longo prazo. Eu acredito até que apostadores que não corrigem isso no médio prazo não têm longo prazo aqui. E aí, quando a gente traz aqui para o nosso cenário das apostas, é um erro de alguém que, por exemplo, se você está tendo problema com o seu chefe, significa que você já tem um trabalho. Você tem a sua carteira assinada. Ou você tem o seu trabalho, você é autônomo, mas você tem a sua fonte de renda. Então eu vou considerar que você já tem uma metodologia. Né? Esse é o tipo de erro da pessoa que tem uma metodologia, que sabe o que tem que fazer, que sabe a cartilha que tem que seguir e ainda assim não faz. Então, não dá para ficar tratando com todo o respeito do mundo que eu tenho a você, porque eu estou falando isso para o Theo do passado que cometia esses erros. Não dá para ficar tratando isso como algo normal. Se você não parar imediatamente e dar os seus pulos para poder resolver isso, esse tipo de comportamento, que acredito até que seja um pouco de infantilidade ou um comportamento extremamente nocivo para o seu capital, você não vai ter longo prazo por aqui. Então, se você já tem uma metodologia e você foge desse método por X, Y ou Z motivos que você não consegue identificar e que quando você abre essa porta, você averigua que a culpa é sua, você precisa tratar isso, você precisa confrontar isso e dar os seus pulos para resolver. Porque quando se trata de um erro emocional, um gatilho, a gente vai falar sobre isso, é algo mais profundo. Aí a gente tem que criar barreiras para poder se proteger. Mas quando é algo que você toma decisão e não tem nada a ver com uma situação emocional, um problema mais grave, que é algo seu, desleixo, sabe? Quando você está fazendo um jogo e você pensa, vou entrar aqui, vou colocar um stake a mais aqui, e não tem nenhuma relação com um problema emocional, isso é um problema que você tem que assumir a bronca. Você precisa resolver o quanto antes. E não adianta ficar terceirizando culpa, tá? Não adianta, porque apostas é difícil. Porque o Theo sempre fala que o emocional realmente dói, machuca, ele tira a gente do trilho. Beleza, mas o que te tirou do trilho para fazer aquele tipo de entrada? Theo, na verdade eu estava assistindo o jogo ali e me bateu uma vontade de entrar. Bom, então se te machucou pós-prejuízo, você até pode estar tendo sim que lidar com o emocional depois desse prejuízo. Mas o que você fez ali no início foi uma infantilidade. Foi um desleixo. E aí você não está sendo desleixado comigo. A banca é sua. Você não está sendo desleixado com o seu método especificamente. Você está sendo desleixado com o seu tempo, com a sua qualidade de vida, porque você está parado na frente de uma tela de celular ou na frente de um computador. Você está desleixado com o seu dinheiro. E, obviamente, com todo aquele esforço que você teve para poder construir aquele capital. Independente do tamanho de banca, tá? Tem gente que menospreza uma banca de 50, de 20, de 25. Tem gente que gostaria muito de ter esse tipo de banca. Então, a gente vai deixar de lado ele agora, que é aquele erro infantil. Esse eu não quero nem abrir a porta dele, porque quem tem que abrir essa porta é você. Cada um que está me escutando agora sabe exatamente qual é o erro que eu estou falando. Que é aquele tipo de erro inaceitável para médio e longo prazo. Amadurece, pega uma folha de papel, escreve o que você faz e simplesmente corrige. Porque esse tipo de erro, ele vai fazer você patinar, vai fazer você acreditar em alguns momentos que você sabe fazer, porque, obviamente, dá para ganhar dinheiro fazendo merda no curto prazo, e depois você vai sim sofrer com o emocional quando der errado. E aí pode culpar as apostas, pode culpar o emocional da vida, mas o início foi totalmente culpa sua por um despreparo, não vou nem dizer emocional aqui, um despreparo com si próprio. Certo? Então estou tirando da frente aquele tipo de erro que cada um tem o seu, que é o erro infantil. Aquele erro sem explicação. Ok? Resolva-o. Não tem como fugir. Se você vai parar de apostar por um tempo para se punir, se você vai
deixar escrito essa folha na sua frente, no seu computador, se você vai falar disso com alguém, se você vai parar de assistir o jogo a partir daquele momento onde você costuma fazer esse erro, ou se você vai fechar aquele mercado, não deixar ele perto de você, é contigo. Agora a gente vai falar sobre os erros que envolvem outros fatores, que são geralmente os erros emocionais. Eu gosto de falar erros, mas gatilho serve muito bem, né, para isso. E quando a gente fala dos gatilhos, a gente tem que começar voltando para falar do básico, que é: não tem uma metodologia. Bom, a partir do momento que você não tem uma metodologia, tudo para você é nada. Você não consegue mensurar. Então, se você utiliza uma aposta X ou Y, eu não posso dizer que você está sem gestão de banca, porque você não tem um método. Então, eu não consigo conectar ainda a informação método tal, exige a stake tal. Qualquer aposta que você faz sem método é uma aposta ruim, porque você fez sem critério e você utilizou uma stake que não está mensurada. Você não consegue ter noção se aquilo lá é muito ou pouco para sua banca. Mesmo que você já tenha dividido a sua banca em unidades ou que você tenha dividido em porcentagem, qualquer aposta feita sem metodologia é cara demais. Guarda essa frase. Qualquer aposta feita sem metodologia é cara demais, porque você não tem como mensurar. O que você não consegue mensurar é ruim, porque provavelmente, quando não existe metodologia, aquela ação não vai ser repetida, a não ser que dê certo. E não necessariamente uma ação que deu certo no curto prazo vai ser lucrativa. Não adianta você chegar, criar uma conta, dividir a sua banca em algumas unidades e fazer uma aposta no over, independente do mercado, independente da odd. Saiu o gol, você considera aquela aposta boa, não saiu, você considera ruim. Isso é um erro. Por quê? Você não vai repetir aquela ação se der errado. Mas mercado de gols, o over goals, é feito de apostas lucrativas e com prejuízo. Não existe a pessoa que acerta todas no mercado de gols. A taxa de assertividade em gols, a não ser que você trabalhe com uma odd muito baixinha, ela é uma taxa, se você trabalha em over limit, ela é uma taxa liberando 50%, 55%. Então, claro, de 10 apostas você vai acertar 6, vai entregar 4. Às vezes numa bad run você vai errar 8, vai acertar 2. Então não dá para mensurar algo que não existe método. Tá? Então, vamos começar nesse primeiro erro básico, que não chega a ser um gatilho, mas induz você a pensar que você deveria ter um método quanto antes. A segunda é o erro da falta de gestão. Esse é um erro de pessoas que envolvem várias coisas a falta de gestão. Geralmente, ele também está atrelado a sensações, né? As sensações de que o método pode ser bom, mas eu gostaria de fazer ele com uma stake maior. Ou então eu acompanho uma pessoa no Instagram e ele me ensinou esse método, ou eu acompanho uma pessoa no YouTube e ele me ensinou esse método, mas ele trabalha com uma stake enorme. E eu sinto que para ele é rentável, para mim não é. Porque eu trabalho com uma stake pequenininha, sendo que na porcentagem os dois ganham a mesma coisa. Mas no sentimento, você sente que aquilo não é para você. Porque é bom quando o fulano faz usando uma stake de 10k, de 20k, de 50k. Não é bom para você que usa R$ 25. Não é bom para você que usa R$ 10. Então isso envolve aquele sentimento de que o método pode ser bom, mas ele é lerdo. Na sua cabeça. Ah, ele é bom, mas paga pouco. Sabe? É aquele tipo de situação que a pessoa já se prestou a criar uma metodologia, a anotar, a entender o condicionamento, as regras, mas na hora da aplicação, quando ele começa a ver o resultado vindo, por mais que seja lucrativo, ele acredita que não compensa o tempo dele. Nada contra. Nada contra. Se realmente você ficar com uma banca baixa para o resto da vida, você vai ficar aqui, sendo que você poderia estar trabalhando em qualquer outro lugar, ganhando um pouco mais. Né? Então, não vou te julgar. Mas, desde o início, ter esse pensamento é uma coisa muito ruim.
Porque não existe metodologia que vá te pagar muito sem que você tenha um risco elevado. E um risco elevado geralmente não se sustenta para quase nenhum perfil de apostador. Mesmo os apostadores que têm aversão ao risco, que gostam, que têm aversão não, que têm a compatibilidade com o risco, dependendo do nível desse risco, não tem como você ter uma saúde mental durante muito tempo. Apostadores que lidam com um risco eminente o tempo todo, eu acredito que tendem a não se sustentar. Você consegue ter um caminho muito mais tranquilo quando você tem uma metodologia fechada, uma stake fechada, e já consegue mais ou menos prever no médio e longo prazo quanto você ganha ali no mês bom, no mês ruim, no mês atípico, né? Quanto você perde também no mês ruim, para que você tenha um pouco de segurança emocional. Não dá para você trabalhar o tempo todo numa velocidade a 200 por hora. Isso aqui falando por mim, né? Mas, enfim, sempre tem alguém que consegue, mas a gente tem que começar a não usar a exceção como regra. Ah, mas eu conheço um cara. Beleza, parabéns para ele. A gente não pode usar a exceção como regra. A regra, na maioria das vezes, é que metodologias mais calmas se sustentam e ajudam apostadores a se sustentar por mais tempo. Então, beleza. Não ter uma gestão quando é envolvida com o sentimento, com esse sentimento de que paga pouco demais, você precisa olhar para o longo prazo e entender que se você vai abraçar aquela metodologia, se aquela metodologia te satisfaz como perfil, se você gosta de fazer aquilo, você, quando dominar aquela metodologia, primeiro você vai ter o crescimento natural por aquele método e você também tem uma possibilidade de fazer aporte no futuro para poder trabalhar com um capital maior. Ninguém aqui está dizendo que aporte é ruim. O título desse papo de aposta é: o melhor aporte é o prejuízo que você deixa de ter fazendo besteira. Mas isso não te impede de aportar. Agora, o aporte, ele principalmente é indicado para quem já domina vários critérios. O critério técnico, que é o que você está fazendo, colocando uma metodologia em prática. O critério de gestão financeira, que é o que você está fazendo. Se você consegue gerir uma banca de R$50, não é a mesma coisa que gerir uma banca, obviamente, de R$10.000. Mas saiba que o comprometimento que você está tendo agora vai refletir lá na frente. Porque se você é desleixado só porque você tem uma banca de 50, dificilmente você vai chegar ou vai ter capacidade de gerir uma banca de 10.000. Porque ao longo do processo você vai se adaptando com o prejuízo. Ah, com uma banca de 50 eu tenho um prejuízo X, aí eu passo para uma banca de 200, começa a ter um prejuízo Y, uma banca de 1.000, e você vai crescendo junto com o seu emocional e com a sua banca. Certo? É por isso que quando eu falo que aporte ele tem que ser feito gradualmente, é justamente para você sentir a profundidade da coisa. Se você sai de uma banca de R$50 para uma banca de 5.000, o tombo nesse caminho, nesse meio do caminho, vai ser muito doloroso. E você tende a se descontrolar. Agora, se você vai de 50 para 200, de 200 para 500, de 500 para 1.000, e assim você vai indo, passando cada degrau, sentindo cada altura, cada degrau, vai ser muito mais fácil. Não é certeza, nem garantia, mas vai ser muito mais fácil. Usar uma banca para cima de 1.000 já é um problema, porque pessoas normais, pessoas que não são herdeiras, pessoas que não têm dinheiro infinito, elas conectam o dinheiro à realidade da vida. Então você pensa, hoje eu perdi uma cesta básica, hoje eu perdi um pneu que o meu carro precisava trocar, hoje eu perdi uma geladeira, hoje eu perdi um fogão, hoje o que eu perdi hoje eu poderia ter feito a compra do mês, e você vai relacionando coisas. Não dá para achar que todo mundo é herdeiro, não dá para ficar acreditando o tempo todo em historinha de vendedor de curso em Instagram. Você tem que conectar com a vida real.
E aí, beleza, vamos voltar ao assunto aqui de aporte. Então, se você consegue ter uma boa metodologia que conecta com o seu perfil, mesmo você achando que ela paga pouco agora, saiba que quando você estiver pronto, você pode usar talvez um capital maior. Pode demorar um pouco. O segundo gatilho, aliás, o terceiro, né? Gatilho é a falta de revisão. Você tem uma metodologia, você utiliza uma boa gestão, mas existem alguns erros que você comete no meio do percurso que você omite. E eu não sei se você já passou por isso, mas eu, Theo, já passei por isso. E aqui eu faço uma meia-culpa. Durante algum tempo da minha caminhada, eu fui um hipócrita de culpar o método pelos erros que eu cometia e eu não identificava esses erros. E aí não estou falando só de erros bobos, tá? Estou falando de erros, às vezes, problemáticos, que vinham por conta de gatilhos emocionais. Só que, por vergonha, eu os omitia. O que significa isso? Na minha planilha, eu não anotava. No meu caderno, eu não anotava. E o que eu fazia, às vezes? Quando eu tinha condição, eu ia lá e aportava, para meio que dar uma maquiada no que eu fiz. E seguia normalmente com a minha planilha. Isso não durou muito tempo, né? Até porque, na época, eu não tinha dinheiro para ficar aportando. Mas eu sei que tem muita gente que usa essa, entre aspas, válvula de escape. Ah, fez cagada? Tá mexendo com o seu emocional? Deposita. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não tratar o problema, você vai ficar o tempo todo nessa muleta. Fiz cagada, ignora, não entra na planilha, não vou registrar nada, vou fingir que não aconteceu. Vou lá no final do mês, ou no início do mês, recebi o meu pagamento, obviamente se eu estiver empregado, pumba, toma aqui depositado o valor que eu perdi. Até deposito um pouquinho a mais, né, para dar aquele crescimento na banca. Pois, para mim, cara, isso é uma cagada. Isso é uma cagada. Tem gente que faz, eu sei que tem gente que faz, porque isso aí é divulgado. Isso é divulgado como método, não sei se é metodologia, mas como uma forma de tratar o seu emocional. Eu não consigo encarar isso como algo positivo. Porque se você tem essa muleta, você meio que está se permitindo cometer esse erro. E você podia estar destinando esse dinheiro que você perdeu para outra coisa. Se você é um mortal normal, uma pessoa que não é herdeira, você não tem dinheiro sobrando, você obviamente tem coisas e contas para pagar, você tem coisas para comprar, você tem dívidas para serem pagas, e obviamente dinheiro para ser poupado. Então, fez cagada, meu amigo? Faz questão. Abre a tua planilha de gestão e adiciona lá. E aí, se tiver um campo explicativo, melhor ainda, que é aquele campo que você tem que escrever o que aconteceu. Nas minhas primeiras planilhas, eu tinha esse campo. O que aconteceu? Aí eu explicava a minha entrada. Ou então eu explicava a minha atitude, ou então eu tinha que explicar o resultado. E aí você faz questão, coloca uma linha vermelha. Para toda vez que você olhar para aquela planilha, você sentir vergonha. Você identificar, putz, quando você tiver que voltar, às vezes você está fazendo uma conferência lá de 3, 4 meses para trás para ver como é que está o seu método. Quando você entrar, por exemplo, no mês de fevereiro, você olha lá, nossa, ali, cara, que erro bobo que eu cometi. Aquilo ali me custou XYZ. Se você pudesse calcular o custo que aquilo ali ia ter de hora de trabalhada da tua vida para tu recuperar, provavelmente tu não teria cometido. E por que é bom registrar o erro? Primeiro, para você não culpar o método. Porque geralmente a gente tem, dentro de uma planilha de cálculo, de gestão, qual o método que foi utilizado, né? E aí você puxa no final aquele histórico, aquele gráfico, para saber qual o método que te deu mais dinheiro, se você usa vários métodos, ou se aquele método do resultado não deu. Se for um método só, ele vai estar lá embaixo, com um prejuízo grande ou tendo um lucro menor, e você vai identificar o que aconteceu. Se você utiliza mais do que um método, você vai ver o seu método tendo um bom resultado, mesmo que seja negativo, que faz parte da metodologia também, ter meses negativos,
você vai conseguir pelo menos ser lúcido o suficiente na sua conferência de dados para saber o que aconteceu. E parar de usar a muleta de culpar o método para suas cagadas. Então, eu tô falando aqui que eu já cometi esse erro. Fingir que nada aconteceu, ficar quietinho. Sabe aquele sábado que, no final do dia, você comete uma cagada? Aí você entra domingo como se nada tivesse acontecido. Sonso. Começa domingo ali, 7h30 da manhã, se não é horário de verão. Hoje teve, né? Venezia e Milan, 7h30 da manhã. Não fiz esse jogo, mas imagina você começando 7h30 da manhã, fingindo que nada aconteceu. Aquele erro cometido ontem à noite. Sonso. Esse tipo de erro, ele não pode passar em branco. Por quê? Ele vai voltar a se repetir se você não confrontá-lo. Então, abre a sua planilha e anota. Independente do que seja. De preferência, coloca detalhe. Fiz isso e aquilo. Para quê? Quando você identificar o que foi, você obviamente vai identificar como corrigir, como solucionar, né? Então, por favor, deixo aqui a dica para você. Até porque, como eu disse no início, eu sou favorável ao aprendizado por coça, por apanhar. Então, nada melhor do que você sentir na pele. Ah, eu vou depositar nada. Vai depositar nada. Vai trabalhar o próximo mês inteiro, vai apostar o próximo mês inteiro com esse dinheiro aí porque você fez cagada no mês anterior. Se você não se punir, se você não mostrar para você que o que você fez é errado, você ficar nessa muleta depositando todo início de mês aquele valor que você perdeu fazendo cagada, tá se enganando, tá perdendo tempo e não vai sair do lugar. Se culpa, se priva e vai para frente. Porque quando você passar 1, 2, 3 meses sem cometer aquele prejuízo, aí você começa a voltar a olhar para possibilidades de crescimento, de aporte de verdade. Não que 3 meses é o suficiente para mim, precisa de muito mais. Mas esses são os primeiros gatilhos que a gente tem pela frente, né? Agora, a gente tem que abrir um leque da parte emocional. Esse aqui é um problema, tá? E cada um desses problemas, eles devem ser tratados de uma maneira. Por exemplo, tem pessoas que são imediatistas. Então, mesmo ela entrando numa situação de validar uma metodologia, mesmo tendo uma boa preocupação com gestão no início, mesmo escolhendo muito bem os jogos que vão apostar, os mercados que vão apostar, ela tem aquela fagulha de frustração emocional, de imediatismo, que ela quer o resultado rápido. Ela quer imprimir dinheiro, porque na cabeça dela ela está fazendo tudo correto, então já era para ela estar crescendo. Só que não funciona assim. Uma metodologia, ela pode terminar negativa num mês, 2 meses. Você vai ter que lidar com início de semana, onde o final de semana deu tudo errado. E você vai ter que ser forte o suficiente para manter a metodologia intacta, para não alterar a gestão, para não alterar método, para não alterar nada. Para manter como se fosse um homem de gelo, uma mulher de gelo. É difícil falar, ainda mais fazer. Pode ter certeza. Mas o imediatista, ele lida pior ainda com esse problema. Porque ele quer rápido. Ele quer rápido. O imediatista sem método, ele não vai ter vida nenhuma aqui, nem curta nem longa. Né? Ele vai estar aqui sempre na diversão, sempre na brincanagem, como a gente fala. Agora, o imediatista que já construiu um método, ele tem ainda mais dificuldade porque como é que ele explica para ele mesmo, pro emocional dele, que essa semana foi ruim? Que o mês provavelmente vai terminar ruim. Porque quando você tem 2 semanas ruins e quando a ruindade dessas semanas foi de fato muito alta, você já sabe que você vai terminar provavelmente um mês de prejuízo. Esse é um assunto para o próximo. Talvez no próximo eu não digo, mas pode ter certeza que eu vou falar sobre isso com vocês. Que é já começar a aceitar que o teu mês vai terminar mal. Putz, como eu tinha dificuldade com isso, cara.
como eu tinha dificuldade. E às vezes tinha um erro envolvido, tá? Às vezes tinha um erro envolvido. Às vezes foi uma cagada grande que eu fiz fora do meu método. E aí eu tinha que aceitar que aquela cagada ia me deixar em prejuízo no final do mês. Sem tentar recuperar. Que, claro, num cenário hipotético, algumas vezes você até consegue, quando você já está com uma maturidade emocional mais elevada. Agora, meu amigo, quando você não tem emocional, você não aceita nem brincando essa frase de que por conta de uma cagada sua você vai terminar o mês em prejuízo. Você não aceita, simplesmente você fala, ah é? Vamos ver. E, claro, a tendência é que você quebre tentando recuperação, né? Mas esse é um assunto para outro papo de aposta. Outra questão, perfil compulsivo. O compulsivo, ele é diagnosticado, mas também ele pode ser identificado de várias maneiras aqui, né? O compulsivo, ele pode ser aquele cara que tem um método pronto, tudo validado, tudo organizado, sabe que funciona, mas ele tem um dedo coçando o tempo todo para entrar em qualquer jogo que ele vê. Então, se ele está sentado com o pai dele vendo o jogo na televisão, ele quer abrir o celular e quer fazer uma aposta. Ele tá com a namorada no shopping, com o marido no cinema, tem que abrir o celular para poder fazer uma aposta. Ele sabe que vai ter um jogo importante, está todo mundo comentando desse jogo, ele escutou alguém falando uma coisa, ele pensou no mercado, ele vai lá, tem que fazer uma aposta. Ele tá vendo um Grenal da vida, ele sabe que Grenal é aquele tipo de jogo que tem muito cartão e ele, já pensa no Grenal é o clássico, ele já teve o clássico agora recente, né? Ele já pensa, vou apostar em cartões. O cara nunca fez cartões na vida dele, mas ele tem que estar sempre apostando. Esse é um erro bem mais problemático, né? Porque ele envolve, de fato, um problema emocional, que você às vezes tem que procurar um psicólogo, um tratamento, um terapeuta, porque não é o mercado, de fato, que vai conseguir te curar. Você pode ser curado por meio de apanhar do mercado, né? Por meio de coça. Mas a maioria das vezes não vai ser assim, porque se você traz consigo essa compulsão, provavelmente é algo que você tem um problema já com outras situações. Às vezes você é compulsivo em alimentação, você é compulsivo em bebida, você tem outros problemas que culminam nessa compulsão também das apostas. Então a minha dica para você, se você é compulsivo nesse tanto, e isso não é solucionado pelo mercado depois de um tempo, que ele vai te batendo, vai te moldando, procure ajuda. Né? Isso é um fator imprescindível, porque sem ajuda você não vai ter vida longa aqui. Se você já está aqui 6 meses, 1 ano, você já tem uma metodologia e você continua tendo esses problemas de compulsão, esse não é um problema que o mercado vai ser capaz de solucionar. O longo prazo não vai ser muito bom para você. E eu falo isso por já ter convivido com muita gente que tinha esse problema, e esse problema precisa ser tratado. Né? A compulsão, ela vai e ela pode te levar ao vício. Ela é uma linha tênue, talvez até a compulsão já seja uma perna do vício. Para muita gente eu acredito que é. Então você ser compulsivo não necessariamente significa que você é viciado, mas pode ser que você, sendo um viciado, dos problemas seja a compulsividade nas apostas. Então procure ajuda, tá? E a outra é a questão da negação do prejuízo. Estou assistindo o Brasileirão, por isso que eu estou olhando para cá, tá? Tá jogando agora Bahia e Palmeiras, e tá jogando Cruzeiro e Vasco. Na verdade é Palmeiras e Bahia. O Cruzeiro acabou de marcar um gol. Quando você tem a negação do prejuízo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E aí eu não acredito que seja compulsão. Aí alguma coisa está errada. A negação do prejuízo, ela vem muitas das vezes da pessoa que não tem uma metodologia. Eu sei que eu sempre estou batendo nessa tecla, mas é porque não existe longo prazo sem método, tá? Então eu sempre gosto de frisar que assuntos vão passar diversas vezes pelo método. E é sempre bom que na hora que passar você tenha
uma forma de me rebater falando, não, Theo, beleza, eu já tenho um método. Ótimo, eu vou adorar ouvir isso, mesmo que seja aqui internamente. A negação do prejuízo, você não aceitar perder, ou você não aceitar fechar uma posição, não aceitar um erro que você comete, ela muitas das vezes está ligada à falta de metodologia. Mas se estiver ligado a algo com metodologia, dá para você tratar. O sem metodologia, você vai e, óbvio, para tudo que você está fazendo e começa a pensar no mercado para construir uma metodologia e tal. Quando ela já está envolvida com o método, aí o problema é seu e a gente vai tratar isso junto. Vamos começar falando sobre a aceitação. Vamos abrir um exemplo claro aqui. Vamos falar sobre mercado de gols. Ok? Mercado de gols. Que é um mercado que você tem que lidar com perda o tempo todo. Vamos falar sobre mercado de gols. Eu tenho um método hipotético de trabalhar o over limite a partir do minuto 75 com o jogo desempatado, onde as duas equipes, uma perdendo está em busca do empate e a outra ganhando tem contra-ataque. Esse é o meu método, supondo, desenhado. E aí, eu entrei no mercado, não saiu o gol e eu não aceitei aquele prejuízo. E eu comecei a procurar outros mercados para recuperar esse prejuízo. Aí eu preciso fazer uma revisão do que estava acontecendo antes do jogo começar. Aliás, antes da aposta acontecer, antes do meu dinheiro entrar no mercado. Para que eu consiga entender por que eu não estou aceitando. Das duas, uma. Ou eu perdi dinheiro demais e eu não deveria ter usado aquele tipo de stake. Ou eu fiz algo completamente fora do que estava escrito naquele método. Percebe? Geralmente, entre uma e outra, é a quantidade de dinheiro. Geralmente, o prejuízo que você não aceita, ele está ligado à falta de gestão ou a um descontrole de gestão que você teve. Eu raramente tive problemas de querer buscar recuperação ou ficar tiltado com um prejuízo dentro da minha stake padrão. Raramente. Geralmente, o que me tirava do sério era cometer um erro financeiro. Usar mais dinheiro do que eu deveria, um clique errado, não percebi, coloquei uma stake maior. Pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. Ou, de fato, ter sido ganancioso e colocado uma stake maior. Geralmente, a não aceitação do prejuízo ou o não fechamento de posição, que também quer dizer a mesma coisa, né? Quando você não aceita o prejuízo, se for no over limit, significa que o mercado já fechou, já era. Se foi um gol que você tomou do mercado de resultados, significa que você tem uma decisão a fazer. Você vai fechar a sua posição e aceitar o prejuízo ou você vai deixar aberto? Né? Não aceitar o teu erro. Então, quando você não aceita uma perda, geralmente o grande problema é o financeiro. Por isso que é tão importante você conectar suas metodologias a um bom financeiro, uma boa gestão financeira. Porque tem métodos que não vão funcionar com uma gestão agressiva. Não vão. Não adianta você querer trabalhar um mercado onde você perde com constância, com frequência, que geralmente é o mercado de gols limite, com uma stake muito alta. Por quê? Porque quando você passar por uma bad run, por uma sequência ruim, que a gente costuma dizer, você não vai ter estômago para sustentar. Quando você tiver 10 prejuízos em sequência, e é completamente normal acontecer isso no mercado de over limit, você não vai ter condição de sustentar se você está usando uma stake muito grande. Pensa bem, você tem uma banca de R$100, você trabalha com stake de 10. Como é que você vai trabalhar com stake de 10 no over limit? Se em 5 apostas que não deram lucro, que são completamente normais, num final de semana, você perdeu metade da banca. Isso não pode nem ser plausível, você não pode nem pensar nessa ideia. Para trabalhar com uma stake de over limit, com uma banca de 100, você tem que trabalhar chutando aqui, vai, uns R$5, e olhe lá. E está muito agressivo ainda. Vamos reduzir para 2,5, para R$2, para R$1. R$1 para mim
já começa a ficar melhor. 5 é agressivíssimo, porque 10 prejuízos de sequência pode acontecer. R$1 já começa a ficar melhor. Eu ainda trabalharia com menos, 0,25, menos, tá? Então, conectar um bom financeiro, uma boa gestão com o método, vai te dar tranquilidade emocional e vai conseguir fazer com que você pare com esse problema de não aceitar perda. E é muito pior quando essa aceitação de perda envolve uma tomada de decisão no meio do jogo, que geralmente é o que acontece, né? Você entra a favor de uma equipe, você tá com uma stake muito maior do que deveria, você toma um gol contra a posição e você é obrigado a tomar uma nova decisão. Você já fez merda entrando no mercado e você tem que tomar uma nova decisão, que é fechar ou deixar correr. E aí você entra numa aspiral, que eu falo de merda, né? Numa bola de neve, de erro atrás de erro, que, claro, por conta de um erro financeiro, que você não aceitou o prejuízo, você tende a deixar correr, você tende a deixar aberto, e isso vai te consumir por dentro durante os próximos jogos, não nem falar dos próximos dias, né? Próximos jogos, vai te dar uma vontade maluca de sair do método para recuperar o quanto antes, e você vai terminar, claro, com a sua banca quebrada. Então, eu vou te dar uma dica aqui para resumir todos esses erros e te falar que o pai de todas as soluções é você ser objetivo. Presta atenção no que eu faço, no que eu comecei a fazer para virar minha chave e te falar como que dessa teia de decisões você vai sempre se encontrar com algum erro. Se você erra na sua gestão, você vai sempre se encontrar com aquele erro de não aceitar o prejuízo. Se você erra na sua metodologia, você pode entrar naquele erro de omissão, onde você finge que nada aconteceu e passa para frente, e aí deposita e vira essa muleta. Se você erra na sua tomada de decisão em relação à metodologia, ao critério, você começa a culpar o método de que ele não funciona, e aí você fica trocando de método o tempo todo. Então, preste atenção no que você vai fazer para corrigir isso depois que você já tiver uma metodologia. Primeiro, claro, método, tá? Não venha fazer isso sem metodologia. Sempre que você for entrar no mercado, você vai fazer o seguinte exercício. É chato, tá? Mas se você vai fazer o seguinte exercício, você vai perceber como melhora. Explica para você o que é aquela metodologia. Então, por exemplo, estou acompanhando aqui, nesse momento, Palmeiras e Bahia. Supondo que eu tenha uma metodologia, e eu tenho, tá? Para estar contra a pior equipe em campo. Então a primeira coisa que você vai fazer é explicar para você mesmo a metodologia. Então, bom, eu sou o Theo e eu vou operar no leia a pior equipe em campo, estar contra a pior equipe em campo. O leia a pior equipe em campo, segundo a minha metodologia, consiste, dentro do primeiro tempo, em trabalhar com X% da minha stake contra a pior equipe em campo naquele momento do jogo. Ótimo. Você vê que eu já parei, eu perdi alguns segundos. É claro que numa metodologia dinâmica você não pode ficar perdendo tempo. Isso aqui é só para você sanar aquele vazamento, para você começar a corrigir aquele problema, mesmo que você perca aquela oportunidade hoje. Mesmo que você perca. Para e faz o que eu estou te falando. Então você explicou a metodologia. Perceba que só nesse tempo de explicação você já começou a se concentrar um pouco mais. Porque geralmente o erro é um desleixo, é um lapso de concentração que você deixou de ter. Ok, então você explicou qual é a base da metodologia. Agora você vai conectar aquele jogo que você está fazendo com a sua metodologia. Tá certo? Então, eu estou vendo que nesse momento o time do Palmeiras está muito bem, o Bahia está recuado, o Bahia está acuado, dando o chutão para frente, o Palmeiras recupera a segunda bola, e isso faz com que o Palmeiras tenha controle do jogo. Então, eu vou trabalhar contra o Bahia, porque ele se encaixa dentro da minha metodologia para estar contra a pior equipe em campo. Ótimo! Já fiz 2 conexões que mostram para mim qual é o meu método,
que mostram para mim por que aquele jogo está se encaixando no meu método. E por último, eu vou fazer em voz alta a minha definição financeira de entrada, que é o mais importante na minha opinião, que é o seguinte: nesse momento do jogo, segundo a minha metodologia, eu devo entrar com X% do meu capital, ou com uma stake fixa de X reais. Estou entrando. Você narrou a sua atitude. Você narrou. Se em algum desses pontos você tiver algum desencontro, pode ter certeza que o seu próprio cérebro vai mandar um recado falando para você: eu acho que não, acho que aqui não vale a pena. Por quê? Se eu chegasse no ponto de falar: olha, eu estou trabalhando ou estou pensando em trabalhar contra o Bahia, mas, apesar do Palmeiras ter bola, o Bahia está chegando no contra-ataque com muita frequência. O Bahia está conseguindo alcançar a linha de fundo, fazer cruzamento. O Bahia está conseguindo alguns escanteios. Só de falar isso, só de narrar o jogo, você já vai dar um passo atrás. Ou, se mesmo assim você quiser entrar no mercado, contrapondo a sua metodologia, talvez na hora de chegar na parte financeira, você fale: vou colocar bem menos capital, porque eu não estou sentindo confiança no que o Bahia está fazendo ou no que o Palmeiras está fazendo. Parece algo simples, mas você narrar a sua atitude vai fazer total diferença. Total. Isso vale para qualquer metodologia. Se você trabalha o over e você trabalha de novo aquele cenário, 75 minutos com as duas equipes se atacando, você vai narrar: meu método consiste... Beleza, bateu 75 minutos, meu método agora consiste em trabalhar o jogo desempatado, o jogo está 1-0 para o time A, com situação onde o time B busca recuperação e o time A tem contra-ataque, chance de gol iminente. Ótimo. Agora eu vou conectar o jogo ao método. Nesse jogo, por exemplo, o Cruzeiro está ganhando do Vasco, exatamente o que está acontecendo agora. O Cruzeiro está ganhando do Vasco, 78 minutos de jogo, está dentro da minha percepção de tempo, porém, o Cruzeiro, que é o time que está na frente do placar, não busca contra-ataque com frequência. Aparentemente, o Cruzeiro está muito mais preocupado em manutenção da vantagem. Não estou dizendo que é exatamente o que está acontecendo ali, tá? Estou falando só do tempo de jogo, 79 minutos. O Cruzeiro está optando pela manutenção da vantagem e só o Vasco está jogando. E esse recuo do Cruzeiro está fazendo com que os espaços para o Vasco penetrar na área sejam menores. Com isso, nem o Cruzeiro busca o contra-ataque, nem o Vasco consegue criar tantas situações de perigo, a não ser chuveirinho na área e finalização de fora da área. Perceba que, narrando, eu estou dizendo para mim mesmo: Theo, não entra porque não está de acordo com os seus critérios. Se eu me deixar levar pela distração, eu simplesmente vou pegar um jogo desempatado aos 78 minutos, achar que vai sair mais um gol, colocar dinheiro no mercado e depois ter que lidar, supostamente, com o emocional pesado das apostas, sendo que o erro foi meu, nesse caso, um erro infantil de não ter seguido a metodologia. Aí volta naquele assunto lá. Meu chefe pediu para eu chegar mais cedo. Eu esqueci de botar o celular para despertar. Eu me perdi enquanto eu estava no banheiro assistindo o Instagram, TikTok. Ou então eu fui conversar com uma moça no ônibus e passou o meu ponto, eu tive que voltar. Ou então, tá vendo? É o tipo de erro que tá na cartilha, você precisa seguir. Sou um repositor de estoque, meu chefe me pediu para cuidar da área de refrigerante. Eu dei bobeira, não prestei atenção, estava no meu celular, fiquei muito tempo no banheiro. Não fiz o que me pediram, que estava na cartilha, e eu tomei um pito. E posso até ser mandado embora. Perceba que esse é o tipo de erro que no trade aqui nas apostas, se você estivesse narrando o que você tem que fazer, você mesmo iria se confrontar. Então, uma grande dica que eu te dou é: narre, primeiro, qual é o método que você vai utilizar. Segundo, conecta o jogo à metodologia. E por fim, o mais importante, defina financeiramente quanto você vai entrar. Mesmo que no seu método já tenha definido a stake específica, defina de novo, não para cima, mas às vezes para baixo. Nesse caso do Palmeiras com o Bahia ou do Cruzeiro com o Vasco,
Se você quiser muito entrar, porque você está confiante que mesmo com os contra-ataques do Bahia, o Palmeiras vai marcar, você pode, às vezes, trabalhar com uma stake menor. Eu costumo chamar isso de puxadinho de método, que no futuro você pode até transformar numa nova metodologia, do tipo, olha, a cotação do Bahia, ela é uma cotação que eu gosto de trabalhar, ela é um pouco mais perigosa, mas por conta disso eu utilizo uma stake menor. No futuro você pode até dividir em dois métodos, mas naquele momento você está se conversando consigo mesmo e dizendo que talvez, pelo fato de ser um pouco mais arriscado, você vai trabalhar com menos capital. O melhor dos mundos é você de fato não entrar, tá? Mas às vezes você vai estar com tanta vontade que pelo menos ao fazer essa narrativa, você percebeu o risco e quis entrar com capital menor. Ok? E com isso, eu vou te dar, por último, as dicas para você evitar os gatilhos. E aí cada um vai saber de si. Eu vou falar para vocês o que acontece comigo. Eu, Theo, eu tenho um grande problema com o celular. Onde é que está meu celular agora? Está aqui no bolso. Eu tenho um grande problema de apostar pelo celular. Eu não consigo. Primeiro porque eu não tenho intimidade com os sites de apostas. Eu tô acostumado a ver o mercado em grelha, em formato, desculpa, em escada, né? Então eu sou acostumado em escada. Quem faz o meu curso de trade sabe que eu só vejo o mercado em escada. Então eu tô super acostumado visualmente com aquilo. Quando eu tenho que vir para o site da Betfair para poder apostar em formato grelha, eu me sinto desconfortável. E já percebi que apostas feitas pelo celular, eu não consigo fazer uma boa entrada no mercado, eu geralmente tomo decisões ruins. Então o que eu faço eu não faço apostas pelo celular. Eu não gosto. Sempre que eu faço alguma aposta pelo celular, depois eu fico me sentindo mal porque eu burlei uma regra minha. Então, a minha dica é, se você tem esse tipo de problema, você aposta pelo computador muito melhor, faça a maioria das suas apostas pelo computador, evite, desinstale o aplicativo. Se você tem problemas quando está sentado na frente da televisão com o seu pai, que foi o exemplo que eu usei, tenta desligar o celular, tenta desinstalar, tenta não fazer isso por algumas vezes, até que isso vire um hábito. Tenta estar presente com as pessoas que você gosta. Se o celular é o seu vilão, tira ele de perto. Se você tem essa mania de apostar porque está todo mundo falando do jogo, tenta fazer o exercício de ficar um dia sem fazer, 2 dias, para você começar a conferir o teu resultado no final do mês. Quantos são os vazamentos de banca que você tem que você não percebe? E você só vai perceber quando você começar a abrir essas portas e encarar. E uma dica boba também é pegar um papel, um caderninho e anotar. Eu tenho um caderno que eu chamo de caderno de lamentações. Ele começou a ser escrito em 2013. Eu comecei nas apostas em 2012, mas ele ficou bastante intensivo em 2014, principalmente. Eu sou bastante perfeccionista, então todas as vezes que eu ia falar do meu erro, eu escrevia um texto. Eu explicava o que eu estava sentindo e tudo mais. É um caderno de lamentações. Isso me ajudou bastante, claro, porque o sofrimento que você não precisa passar 2 vezes, ele é um sofrimento melhor, né? Por mais que eu seja adepto ao aprendizado por meio da coça, do aprendizado apanhando, eu não quero me esquecer mais daquela sensação. Então o que eu fazia? Eu descrevia o que eu estava sentindo, a vergonha de ter que depositar a banca depois, de não ter mais dinheiro para depositar, de ter cometido um erro idiota infantil que eu dizia que não ia cometer de novo. Eu fazia questão de ser o mais claro possível para que, quando eu pudesse pegar aquele caderno de novo, aquilo me servir de combustível para, se eu não tivesse mais cometendo aquele erro, ficar orgulhoso e para me assombrar também de alguma forma para que eu não voltasse a cometê-lo. Então, é claro que nem todo mundo vai fazer isso, mas pelo menos uma anotação na planilha ou num papel em branco dos erros que você comete. Chegar no final do seu mês, lista para você mesmo, cata o papel na mão aqui, ó. Cata o caderninho, abre na página, escreve lá assim, ó, erros do mês de abril. Desse jeito mesmo, bastante objetivo, tá? Erros do mês de abril. E você coloca, primeiro erro. Meu primeiro erro foi no El Clássico.
Eu entrei numa metodologia sem nenhum tipo de critério. A metodologia existia, mas o meu critério não estava lá. Outra coisa, erro na Europa League. Eu entrei no mercado de gols, sendo que eu nunca trabalhei gols na minha vida, ou então eu trabalhei com uma stake que eu nunca tinha entrado antes, e isso me causou um tilt emocional. Anota. Final do mês de abril você confere. Vai começar maio agora. A gente está indo para o final de abril. Faz uma caderneta de erros. Encara esses erros de maneira objetiva. Se for um problema crônico, se for realmente uma compulsividade, se for uma situação mais grave, procura ajuda. Porque um problema crônico emocional aqui é como se fosse gasolina para você ter um problema muito grande com incêndio, tá? O ser humano que tem um problema emocional que cai nas apostas, ele está botando fogo em posto de gasolina. Então, se você tem um problema emocional, o ideal é você não entrar aqui. Ou se você está aqui, o ideal é sair. Mas se trate. Agora, se você percebe, e faça uma autocrítica, tá? Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas a gente precisa ser realista. Se o seu erro ele é culpa sua, dá para tratar. E se você conseguir tirar de perto ou manejar algumas peças para que você fique longe desse erro, vai ser muito mais saudável. Se você puder narrar toda vez que você for entrar no mercado, pode ter certeza absoluta que funcionou para mim, funciona até hoje. Narra a tua entrada, narra a tua ação, narra o porquê que você está querendo fazer, que automaticamente você mesmo vai se contrapor em algum ponto e você vai falar assim, beleza, não tem valor. Certo? E tenho problemas com o celular, tira o celular de perto, desliga o celular. Tenho problemas com notificação de jogos, tira. Tenho problema com isso e aquilo. Não consigo me conter em jogo do meu time. Não aposta. Não entra. Primeiro faz a anotação do erro para você ver o quanto isso está te prejudicando. Coloca na frente o quanto que isso te tirou de dinheiro. Até para você no mês conseguir definir o que o erro te tirou de dinheiro e o que o método te deu, porque não adianta você ficar culpando o método o tempo todo. E tira de perto. Se eu tenho problema em trabalhar em prejuízo, significa que muito provavelmente eu estou usando uma stake errada. Ajusta a sua stake. Não trabalha com stake maior. Theo, não consigo. Tira dinheiro da sua conta e bota no banco. Por exemplo, se você tem uma banca de R$200, você tem um problema de ficar apostando mais do que deve. Saca 100, saca 150, deixa só 50. Porque quando você for tentar fazer, deixa só uma stake sua, às vezes na casa de aposta, na Betfair, deixa só uma stake, porque você não vai conseguir marcar uma cagada. Foi pênalti pro Palmeiras aqui, entrou marcar na minha frente. Você não vai conseguir fazer essa cagada, porque quando você clicar vai falar, você não tem saldo. É um gatilho que você ia acionar, só que você tinha uma trava. Se você tiver uma trava para cada gatilho seu, não dá para sanar tudo, mas se você tiver pelo menos para a maioria deles, você vai ser beneficiado no final do seu mês, do seu semestre e do ano. Então eu não consigo trabalhar em prejuízo quando eu me perco na stake. Saca tudo, deixa só a sua stake ali. Ou então não trabalha com uma stake maior. Ou então faz a narrativa da sua metodologia para você evitar cometer esses erros. Né? Eu sempre saio do controle quando eu estou apostando em jogos que tem uma tendência de muitos gols, como é o caso da Bundesliga, Bundesliga 2. Aí eu fui entrar no mercado de resultado final e quase sempre eu me complico. Evita trabalhar esse mercado. E anota, não omite. Faz com que seja percebido. Faz com que você sinta vergonha dos seus erros. Se for um erro que pode ser corrigido, você só vai conseguir corrigir se você confrontar. Esquece essa ideia de omitir e depositar. Dinheiro que você não comete besteira, o dinheiro que você não perde fazendo cagada, é o melhor aporte que você pode ter.
E se por acaso, acabou de tirar o pênalti do Palmeiras, não foi pênalti. E se por acaso você continua cometendo e esse erro não tem nada a ver com um problema crônico emocional que você tem, eu te aconselharia o mais rápido possível sair dessa área. Porque se você não consegue ter o pingo de responsabilidade com o seu capital, não espera isso aqui virar uma bola de neve para lá na frente acabar se perdendo na sua vida, no seu financeiro, no seu emocional. Você, nesse momento que acabou de começar, nesse momento que você está construindo a sua atividade por aqui, você conseguir sanar esses erros, você vai se solidificar emocionalmente, mesmo que você venha a abandonar essa área, você vai passar por aqui sem perder tanto. Agora, se você está vendo a cagada que você está cometendo, se você não está se preocupando em solucionar esse problema, se você não está abrindo essas portas, se você não está encarando esses erros, você pode estar cavando um problema muito maior, que é se permitir começar a trabalhar com um capital maior sem estar preparado para isso e lá na frente acabar entrando numa situação de ruína, uma dívida impagável, uma cagada muito maior. Então, para mim, o melhor depósito, o melhor aporte é o dinheiro que você deixa de perder fazendo cagada. E a gente só para de fazer cagada quando a gente assume que muitas das vezes o erro foi infantil, a gente assume que muitas das vezes é culpa nossa, não do método, que não funciona, não da gestão, não do influenciador, não do tipster. O problema às vezes é nosso e a gente simplesmente não quer assumir a responsabilidade e resolver o problema. Mas, de novo, se for algo crônico emocional, você pode procurar ajuda. De resto, sana o quanto antes. Resolve o quanto antes, para depois você começar a caminhar. E a melhor forma de sanar isso é sentindo na pele, se punindo, sentindo vergonha, deixando à vista, deixando à mostra, e não é omitindo. Não omite. Porque se você entrar nessa de omitir, depositar, fingir que não aconteceu, omitir, fingir que não aconteceu e depositar, tá vendo que é um ciclo? Você vai continuar patinando. Vai continuar patinando. Por quê? Você está trabalhando fora daqui para botar dinheiro aqui e cometendo erros bobos para perder dinheiro aqui. E fica. Trabalha igual um condenado, às vezes numa situação de 6x1, para botar dinheiro na banca, para perder fazendo cagada, para depositar de novo e assim você vai indo. Que futuro você acha que você vai ter? Já é difícil o suficiente para quem faz correto. Para quem é infantil, para quem não consegue... Ó, o Bahia marcou um gol. Para quem não consegue se organizar para tirar da frente esses erros bobos, vai ser praticamente impossível. Esse é um papo que eu gosto muito de falar, daria para eu ficar mais 5 horas conversando aqui com vocês. Mas eu acredito que você já pegou o contexto. E principalmente, vou reforçar que vale muito a pena. Narra as suas decisões. Narra as suas decisões. Fala para você mesmo qual é o método que você está utilizando. Conecta aquele jogo, aquela partida, aquele evento com a sua metodologia e, por fim, faz a cereja do bolo, que é definir o financeiro. Você vai perceber que muito dos seus erros, muito das suas quebras vão ser evitadas simplesmente pelo fato de você respirar fundo, contar até 3, 5, 10, dizer para você mesmo o que você pretende fazer, conectar aquele jogo com a sua metodologia e depois definir o seu financeiro. Depois você me conta aqui embaixo se deu resultado ou se não deu. E também, se quiser me contar aqui quais são os gatilhos que mais te prejudicam, seja você no Spotify, você pode botar um comentário. Se quiser vir aqui também no YouTube, quais são os gatilhos que mais te prejudicam se você está aqui até o final? Como que você costuma fazer para solucionar isso? Sabe por quê? A nossa comunidade aqui no YouTube é muito formada de pessoas que se ajudam. Eu tenho certeza que se você quiser olhar os comentários, mesmo que você não vá escrever nada, olhe os comentários. Olha como tem gente para os outros papos de aposta também, você vai encontrar excelentes comentários.
E é através, eu sou a favor, já falei para você, de passar emocionalmente pela situação para aprender. Mas escuta também o que as outras pessoas têm para dizer, as dificuldades que elas tiveram, para que você vá tentando utilizar isso também para tentar se calejar, para se moldar. E quem sabe, vendo as pessoas comentando aqui embaixo, você também não sinta vontade de corrigir esses problemas o quanto antes, para que você pare de patinar e comece a crescer. Um grande abraço.